Após ter sido avisado acerca da ameaça de morte por parte de Jezabel, Elias resolve fugir, levando consigo o seu servo. Chegando a Berseba, que pertence a Judá, Elias deixou ali o seu servo e foi em direção ao deserto. Após andar o dia inteiro, Elias sentou-se debaixo de um zimbro e ali orou pedindo para si a morte, dizendo: Agora basta, ó Deus, retira-me a vida, pois não sou melhor que meus pais. Depois de orar, Elias deitou-se e dormiu ali mesmo embaixo do zimbro. Mas eis que um anjo o tocou e disse-lhe: Levanta-te e alimenta-te. Elias abriu os olhos, olhou ao redor e eis que ali, junto à cabeceira, havia um pão quente que fora assado sobre pedras em brasa, bem como uma vasilha com água fresca. Após ter comido o pão e ter bebido a água, Elias deitou-se novamente. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículos de 3 a 6. A depressão é um enorme e gravíssimo problema, ao ponto de a depressão estar sendo considerada em nossa geração como um grande mal. Alguns especialistas a chamam de o mal do século. Lamentavelmente, cada vez mais tem se tornado comum, entre aspas, encontrarmos pessoas com depressão, e essa tem sido uma triste realidade em nossos dias. A depressão é causada por peso, ou seja, pela pressão ou pela sobrecarga sobre o indivíduo. Essa pressão, quando mais forte do que se pode suportar, causa abatimento e tristeza exacerbadas. A pessoa vai aos poucos entrando em declínio, como se fosse tombando lentamente, até ser tomada por um completo desânimo. A cada dia que passa, a pessoa vai se entregando a um estágio de prostração que, por sua vez, vai causando um esmorecimento, uma fraqueza e, finalmente, uma falta de vontade de viver. O Centro de Controle e Prevenção de Doenças nos informa que o suicídio é a maior causa de morte, e isso é um fato triste demais. A depressão é, portanto, um grande problema que muitos de nós enfrentamos, tanto jovens quanto idosos. Se você está lutando contra a depressão, ou tem algum familiar, ou tem algum amigo que esteja lutando contra esse mal, a experiência vivida pelo profeta Elias certamente será de grande ajuda. O profeta Elias foi um grande homem de fé, porém um ser humano como qualquer um de nós. Elias viveu as experiências de, em dado momento, estar no mais alto topo da montanha espiritual, bem como experimentou também momentos de se sentir ameaçado, acuado, desamparado e solitário, tornando-se um fugitivo e, não vendo mais solução, desejou para si a morte por causa da sua angústia e medo que, enfim, o levaram à depressão. Elias, o profeta, foi um grande guerreiro espiritual. Ele demonstrou grande coragem em meio à grande oposição. Deus o dotou de um grande poder sobrenatural para vencer falsos profetas do seu tempo. Ainda assim, Elias sabia que os seus inimigos estavam atrás dele e então fugiu com medo. Elias estava com tanto medo que passou por uma depressão ao ponto de pedir para que Deus o matasse.
O motivo para Elias ter se afundado na depressão foi que ele estava emocionalmente e também espiritualmente exausto. E tem mais, a exaustão o levou a encarar um diferente tipo de guerra espiritual. Elias se sentiu tão sem esperança que a vida já não mais fazia sentido. Ele disse a Deus que queria morrer. Então deitou-se sob uma árvore e foi dormir, imaginando que talvez fosse o sono para a morte. A Escritura diz que Elias deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, mas eis que o anjo tocou-lhe e disse: levanta-te e come. E Elias, abrindo os olhos, viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água potável. Você concorda comigo que é apaixonante a maneira de Deus cuidar desse homem? Com grande gentileza e compaixão, Deus permitiu que Elias dormisse e depois o acordou e o alimentou. E em seguida, Elias descansou um pouco mais. Então Deus ministrou para ele em uma voz suave, dando-lhe nova missão. Dirijo-me a você que me ouve neste instante, que passa por momento de depressão e que tem a tendência a perder a esperança, chegando ao ponto de desejar e esperar a morte. Eu quero lembrar a você que Deus entende essa sua fase depressiva. Deus sabe que simplesmente você precisa descansar para que Ele te renove as forças. Deus sabe que você precisa de um novo direcionamento. E o mais importante, saiba que Deus está com você. Saiba que Ele te ama, independentemente do que você sente. Deus está sempre conosco e se importa com as nossas necessidades. Deus é grande e poderoso. Ele é também gentil e amável. Portanto, se você se sente deprimido e não tem vontade de continuar, olhe para o alto, fale com seu Criador, o Deus do universo, conte tudo a Ele, todos os seus medos, angústias e por que você quer desistir. Não somente Ele te entenderá, mas Ele vai te resgatar deste fundo do poço e vai te restaurar. Depois disso, Deus vai te revelar um caminho novo para você superar essa fase. Creia nisto. E então, vamos orar? Meu amado Deus, confesso que estou profundamente triste e angustiado. Sinceramente, eu estou sentindo vontade de desistir de tudo e já penso até que a morte seria a solução para todo o meu sofrimento na alma. Por favor, meu Deus, socorre-me, ajuda-me, alivia-me desta dor interior que está rasgando a minha alma, fazendo com que eu me sinta o mais vulnerável dentre os seres humanos. Porém, eu ponho em Ti a minha esperança e sei que Tu me resgatarás deste fundo do poço e me revelará um caminho para a superação. Eu creio que Tu me concederás alívio e vitória sobre este mal. Eu oro a Ti, em nome de Jesus. Amém. Eu sou o pastor Ailton Martins e este foi mais um Refletindo a Palavra. Obrigado a você que reservou esse tempo para ouvir esta mensagem do coração de Deus para o seu coração.
Que Deus continue abençoando a você e a sua família. Que Deus te proporcione um dia abençoado e produtivo, cujos resultados te sejam favoráveis. Esse é o meu desejo e esta tem sido a minha oração por você, em nome de Jesus. Amém.